Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos do período de 10 de agosto a 14 de agosto de 2020. Em língua portuguesa, daremos continuidade às regras de acentuação gráfica das palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas, sendo que as proparoxítonas são todas acentuadas, têm a antepenúltima sílaba tônica e, nesse caso, é a sílaba que leva acento. A vogal com timbre aberto é acentuada com um acento agudo, já a com timbre fechado ou nasal é acentuada com um acento circunflexo, como já vimos. Nas palavras paroxítonas, que têm a penúltima sílaba tônica, são acentuadas todas que não terminam em, ens, a, as, e ou es, o ou os. A regra é oposta à acentuação das oxítonas. Então, todas as paroxítonas acentuadas são aquelas que terminam em i ou is, u ou us, ou uns, on, nos, N, de tongo crescente, L, N novamente, R, X, PS, AN, ANS, ão ou ãos. E as oxítonas são todas aquelas que têm a última sílaba tônica e são acentuadas as que terminam em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens, como cajá. Este mês de agosto é o mês do folclore. E nesta semana nós veremos um pouco de parlendas, que são versinhos com temática infantil, que são recitados em brincadeiras de crianças, possuem uma rima fácil e por isso são populares entre as crianças. Muitas parlendas são antigas e algumas delas foram criadas há décadas. Elas fazem parte do folclore brasileiro, pois representam uma importante tradição cultural do nosso povo. Dois exemplos que eu acredito que vocês conheçam. Quem cochicha o rabo espicha, come pão com lagartixa. Outra. Pisei na pedrinha, pedrinha rolou. Pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou. Contei pro papai, chinelo cantou. E veremos um pouco também da ortografia. A ortografia é um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia correta das palavras e o uso de acentos, da crase, dos sinais de pontuação. A origem da palavra é grega e significa ortós, que é certo, correto, direito, exato, e grafia, que é escrita, estabelecendo, portanto, padrões para a forma escrita correta das palavras de uma língua, ou seja, a ortografia se encarrega de determinar o uso correto das letras e dos sinais de acentuação e de pontuação. Nesta semana, vocês realizarão uma atividade para corrigir os erros na escrita das palavras. E farão também uma produção de texto sobre festa junina. Observe a figura ao lado e produza seu texto. Fale sobre a alegria da menina e explique a tristeza do menino, por que ele está assim, e faça o final da história contando como tudo isso terminou. Agora é com você e não esqueça de dar um título. Em matemática, veremos a divisão por 10, 100 ou 1000.
Nesta divisão, nós não precisamos colocar o sinal da chave. É só a gente escrever na linha do caderno sem usar a chave. Para dividirmos um número inteiro por 10, 100 e 1000, só fica fácil o número a ser dividido por 10, quando é divisível por 10. Se o número a ser divisível por 100 é divisível por 100, e se o número a ser dividido por 1000 é divisível por 1000. Vamos ver se eu quero dividir 80 por 10. Basta cortar fora o zero do 80, o que resultaria em 8. Exemplo da divisão por 10. Então, 80 dividido por 10, eu corto o zero do 10, o zero do 80, fica 8 dividido por 1, que dá 8. 120 dividido por 10, corto o zero do 10 do 120, que dá 12. 30 dividido por 10, corto o zero do 10, o do 30, 3 dividido por 1, 3. Do 670 dividido por 10, corto o zero do 10, o zero do 670 e 67 dividido por 1, 67. Se eu quiser dividir 70 por 10, basta cortar um zero do 70, o que resultaria em 7. Por exemplo, 70 dividido por 10, eu corto o zero do 10 e o zero do 70 fica 7, dividido por 1, que dá 7. Reparem neste exemplo, 900 dividido por 10. O número 900, ele é acompanhado por 2 zeros, e o 10 tem apenas 1. Então, eu só posso cortar um zero do 900. Corto 1 do 10 e 1 do 900, que fica 90 dividido por 1, 90. 420 dividido por 10, corto o zero do 10, do 420, 42 dividido por 10, ou seja, 42 dividido por 1, 42. 3.890 dividido por 10, eu corto o zero do 10, o zero do 3.890, 389 dividido por 1, 389. Para dividirmos um número inteiro por 100, só fica fácil se o número for divisível por 10. Desculpa, por 100. Vamos ver se eu quero dividir 800 por 10. Basta eu cortar os zeros do 800 e do 100 também. 800 dividido por 100, corto os 2 zeros do 100, os 2 zeros do 800. 8 dividido por 1, 8. 1.200 dividido por 100, corto os 2 zeros do 100, os 2 zeros do 1.200. 12 dividido por 1, 12. 300 dividido por 100, corto os 2 zeros do 100, os 2 zeros do 300, fica 3 dividido por 1, 3. 6.700 dividido por 100, corto os 2 zeros do 100, os 2 zeros do 6.700, fica 67 dividido por 1, que dá 67. Na divisão por 1000, segue o mesmo sistema. Se eu vou dividir 1000 por 1000, eu corto 3 zeros, corto 3 zeros do outro 1000, fica 1 dividido por 1, 1. 5.000 dividido por 1000, corto os 3 zeros do 1000 e os 3 zeros do 5.000, fica 5 dividido por 1, que dá 5. 10.000 dividido por 1000, reparem que eu só posso cortar 3 zeros, porque eu estou dividindo por 1000 e ele tem 3 zeros somente. Corto os 3 zeros do 1000, os 3 zeros do 10.000, fica 10 dividido por 1, 10. 12.000 dividido por 1000, corto os 3 zeros, corto os 3 zeros, que dá 12. E veremos novamente a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, que nós chamamos de prova real da divisão. Como mostra o exemplo, 24 dividido por 2 é igual a 12 com resto zero.
para eu saber se a conta está correta, eu faço o quociente, que é o resultado 12, vezes o divisor, que é o 2, tem que dar o dividendo, que neste caso deu 24, pois o resto é zero. Já se eu tenho uma divisão em que o resto é diferente de zero, eu preciso somar no final o resto para dar o dividendo. E vocês farão situações problemas, lembrando de relacionar as informações fornecidas com os símbolos matemáticos adequados para a solução dos problemas. É preciso entender a situação, identificando a operação mais adequada para a resolução. E isso depende de uma leitura segura e de um processo interpretativo. Então, leiam várias vezes para entender qual é a operação que vocês vão usar para resolver a situação problema. No interdisciplinar, nós veremos atividades econômicas no território brasileiro. A distribuição da população no território brasileiro é resultado das características do processo de povoamento nos diferentes períodos de sua história. Desde o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra do país em busca de melhores condições de vida e atraídas por novas atividades econômicas. Os mapas vão mostrar essa evolução de acordo com as atividades econômicas que o Brasil já desenvolveu. Por exemplo, no primeiro mapa, mostra que a cana-de-açúcar, durante os séculos 16 e 17, se desenvolveu no litoral do Nordeste e do Sudeste, porque foi ocupado pelos portugueses. A mineração, no século XVIII, se identificou com a descoberta do ouro e pessoas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, de Portugal, povoaram a região das Minas, localizada entre Sudeste e Centro-Oeste. Já no século XIX, a atividade econômica que se destacou foi o café. No Sudeste, no século XIX, atraiu pessoas de outras regiões do país e imigrantes, sobretudo europeus, para esta região. No século XX e XXI, o crescimento das indústrias, onde trouxeram muitos imigrantes e pessoas de diferentes regiões do país, se deslocaram também para o Sudeste. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos.